Versículo 3. Deixou a Judéia, retirando-a outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Aqui temos que entrar no contexto da história. Os samaritanos era um povo que foi levado cativo para a Síria. E lá na Síria ele foi misturado com outros povos. Então não eram mais judeus puros. Ao retornar a Jerusalém, eles não puderam comprovar a sua nacionalidade judaica. Então os judeus não consideravam mais os samaritanos como da raça judia, ou de Israel. E aí começou uma rixa. E essa rixa, ela culminou, ou se acentuou, no período lá da reconstrução dos muros de Jerusalém. E essa rixa continuou até na época de Jesus, né? Então esse é o contexto. Jesus vai para uma cidade onde ele, como judeu, não era bem quisto. Estava ali uma fonte de Jacó, cansado de a viagem, sentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Como eu disse, havia essa rincha. E aqui tinha um agravante, porque Jesus estava falando com uma mulher samaritana. E os judeus, eles tinham aversão aos samaritanos. Eles tinham ódio aos samaritanos. Eles achavam que os samaritanos eram um povo impuro, era um povo endemoniado. E aí a mulher se sente surpresa por ele ter falado com ela. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, a quem pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele me daria a água da vida. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu tens com que tirar, pois é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que o Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus usa naquele momento uma coisa física, uma necessidade que a mulher tinha da água. Como todo todo ser humano precisa da água. A água é a fonte que mais a gente precisa. Mas Jesus usou a água para levá-la ela para um estágio maior, o estágio espiritual. E aí ele começa nesse processo de autorrevelação de quem ele é. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ou seja, ela ainda está no campo terreno. Ela acha que a água que ela está precisando é uma água física. Mas Jesus está falando da sede da alma dela, da necessidade da alma dela de ser saciada. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu: mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disse, não tem marido, porque os 5 maridos já tivestes, esse que agora tem não é teu marido. Isso disse com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nosso pai adoraram nesse monte, vós entretanto diz que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela começa a questionar a questão religiosa, onde se deve adorar, né? Uma religiosidade incutida na mente dela, no coração dela. Disse-lhe Jesus: mulher,
pode crer que a hora vem quando nem neste monte, nem Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque salvação vem dos judeus. Jesus está levando ao outro nível de adoração, ao nível de que isso não depende de povos, não depende de religiões, mas depende dessa vontade de ter essa comunhão. E não depende de placa de religião ou de locais. Mas Deus está acessível a todos que querem buscar Ele de espírito e em verdade. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura por seus adoradores. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu que falo contigo. É interessante que aqui Jesus ele se revela como o Messias para a samaritana, uma mulher pagã, uma mulher que tinha de um povo que tinha inimizade com os judeus. Nem para os seus discípulos estava tão aberto assim de que ele era o Messias. Mas ele se revela para a mulher. Por que ele se revela para a mulher? Porque ele vê sinceridade no coração dela. E vê que a mulher é uma mulher que tem sede de Deus. Ela não sabe ainda o quanto ela tem sede de Deus, mas a sinceridade do coração dela. Nesse ponto chegou os seus discípulos e admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse que perguntas, porque falou com ela. Quando a mulher deixou o seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram com ele. O que eu vejo dessa pregação, dessa revelação de Jesus, que Deus procura um coração sincero, um coração voltado para Deus, um coração que está disposto à mudança radical da sua vida. Você é essa pessoa que quer uma transformação, você é essa pessoa que quer uma libertação, você é essa pessoa que está disposta a flexibilizar ou mudar seu pensamento, ou mortificar seu velho homem para aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pense nisso, meu querido amigo. Pense nisso, minha querida amiga.